Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos estudar? Vamos trabalhar bastante aqui no artigo 5º? É isso aí, o artigo 5º tem por fundamento uma essência básica que são os direitos e garantias fundamentais. Esses vocês têm que saber, gente, não tem outro jeito a não ser estudar. Evidentemente, alguns incisos são mais relevantes que os outros. E aí, analisando as questões que o seu concurso vai pedir ou que foram pedidos em concursos anteriores, eu fiz uma abordagem e trouxe os mais, tá? A gente vai dar uma pincelada geral, mas os mais estão aqui nesse curso, dividido em blocos que a gente vai conversando paulatinamente. São questões, às vezes, muito objetivas, às vezes um pouco extensas. Por conta disso, eu vou colocar fundamentos ou esquemas para que você tenha uma facilidade na hora de memorizar essa questão. Tá? Então a gente vai ler bonitinho, eu vou explicando, escrevendo os fundamentos, onde que você vai achar, o que que você tem que ter em mente, destacando alguns tópicos com mais propriedade para que você chegue na sua prova e não tenha dificuldade de fazer, tá? Outra coisa, não se assustem com questões extensas, certo? Elas estão lá propositalmente para tentar desestruturar psicologicamente você. Você bate o olho e fala, ai, não, né? Dependendo em que momento você vai fazer essa questão muito extensa, você já está cansado, ou então você ainda está começando a aquecer os seus motores cerebrais. Então, calma, certo? Destrincha, vamos grifar o que é importante, certo? Então vamos devagar aqui estudando, estão aleatórios, eu não estou seguindo a ordem do artigo 5º, um inciso de cada vez, mas sim os mais cobrados e os mais importantes do artigo 5º, que ultimamente vem sido cobrado nos concursos. Então, alguns vocês vão ver que se repetem, mas a questão ela é diferente, ela é uma de falso ou verdadeiro, outra é mais objetiva, outra tem entendimento simular, então vocês vão ver que tá bem mesclado para que você não seja pego de surpresa, tá bom? As questões de falso ou verdadeiro são questões que você tem que realmente demandar um tempo maior, tá? Então, aqui eu vou fazer, claro, devagar, explicando item por item, mas na sua casa, quando você estiver estudando com questões e estiver resolvendo, você faça mais ou menos num tempo um pouquinho maior que as demais, né? Porque você vai precisar dar uma atenção, mas não esquece da vida também, né? E na questão muito extensa, foca na matéria que está sendo perguntada. Porque às vezes vem uma historinha, muitos dados que não são relevantes na hora de você responder, tá? É isso que a gente vai tratar aqui. Vamos começar a trabalhar as nossas primeiras questões? Vamos lá? Então vamos lá. Aqui, direito constitucional. Olha só. Essa já é uma primeira questão que versa sobre os direitos e garantias fundamentais elencados no artigo 5º, pessoal. Vamos lá. Em relação aos direitos e garantias fundamentais expressos na Constituição Federal, analise as afirmativas a seguir. Vamos analisar as 3, tá? Vamos lá. Os direitos e garantias expressos na Constituição Federal constituem um rol taxativo? Aquele rol que vem dos incisos é taxativo? Não, pessoal, ele não é taxativo. Ele é exemplificativo. Por quê? Porque ali ele tem parâmetros, né? Ele não pode ser de tal sorte que garanta tudo e seja exatamente ipsis literis o que está ali, né? Então, eu vou explicar já e dar o fundamento para vocês. Mas o rol não é taxativo, tá, pessoal? Ele admite extensão e ele é exemplificativo. Portanto, essa é falsa. O 2, só ver o negócio. Opa! O 2. Todos os tratados e convenções internacionais de direitos humanos internalizados após a emenda constitucional 45 de 2004 serão equivalentes às emendas constitucionais. Bom, não é qualquer tratado, tá certo, que cuida de direitos humanos, certo? Realmente a emenda constitucional fala isso, mas não é sobre qualquer direitos humanos ou toda vez que versa. Então tá falso, a gente vai colocar já o fundamento.
As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Exatamente, elas têm aplicação imediata. A partir do momento que elas definem os direitos e as garantias, a aplicabilidade dela é imediata, pessoal. Então, este item está correto, verdadeiro. Vamos analisar antes de responder aqui algumas observações. No tocante à proposição 1, vamos lá. Ela é falsa? É falso. E os fundamentos estão no parágrafo 2º, atenção, do artigo 5º da Constituição Federal, certo? Aqui, ó, esse fundamento aqui, né? E aqui o rol é meramente exemplificativo. Ok? Tá? Na segunda proposição, então, na segunda nós temos o fundamento do parágrafo 3º do artigo 5º. Tudo isso é importante você anotar aí, tem em mãos esses esqueminhas que eu vou trazer para vocês, tá? Também é falso aqui, quase esqueci. E aí, esse daqui fala dos tratados, né? Então, não é, atenção, não é qualquer tratado que versa sobre direitos humanos. Óbvio, né? É claro que essa aprovação, como tá lá, né? A aprovação é em 2 turnos. Vou trazer isso porque eles sempre perguntam, tá? Por 3/5 dos votos dos respectivos membros, né? Dos votos dos membros para decidir a questão. Então, isso aqui tá? Não se assuste, tá no parágrafo 3º, que fala dos tratados quando eles forem versar sobre direito humano. É claro que os tratados, eles versam sobre os mais diferentes assuntos, certo? Então, não obrigatoriamente sobre isso, né? Tá, pessoal? Então, a questão, ela tá dizendo que versa sobre direitos humanos. Então, não, na emenda constitucional fala isso, mas sobre direitos humanos, mas não só sobre isso, tá? E aí, a aprovação em 2 turnos de votação e a quantidade de votos tem que ser de 3/5 dos membros para poder ser aprovada, faz-se necessário, né? Então, a terceira também, eu tenho lá o artigo 5º, é correta, e está no parágrafo 1º do artigo 5º, pessoal. Parágrafo 1º. As normas de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Certo? A aplicação das normas é imediata. Cuidado, deixa eu fazer uma diferença aqui, ó. Tem aplicação imediata, a questão tá certa, fala de aplicação imediata, mas só um complemento, aplicação imediata é diferente, minha gente, de eficácia imediata, né? Atenção, a eficácia imediata, certo? Então, a eficácia imediata, porque nem todos os direitos são de eficácia plena ou contida. Então, há direitos que efetivamente dependem da intermediação legislativa. Aí as normas têm eficácia limitada. Então, a aplicação imediata se refere ao parágrafo 1º do artigo 5º. Tá? Então, o dispositivo não menciona que as normas, esse dispositivo aqui não menciona que as normas terão necessariamente a eficácia imediata, certo? Porque justamente nem todos os direitos são de eficácia plena ou contida, ok?
Então é óbvio que os direitos vão depender de intermediação legislativa para poder ter a tal eficácia e a eficácia limitada. Então, atenção, a aplicação sempre é imediata, ok? Então, vamos lá, respondendo a questão, falso, falso, verdadeiro, a alternativa B, só 3 está correta. Certo, pessoal? Seguindo adiante, temos muito trabalho e muitos conceitos. 2. A Constituição Federal estabelece que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Tudo bem, está afirmando isso. E aí, observadas as regras de aplicabilidade das normas constitucionais, trata-se de norma considerada de eficácia plena, organizacional, contida, institutiva ou programática. Para isso, nós precisamos fazer um esqueminha. Então, as normas constitucionais, pessoal, são classificadas em plena, contida ou limitada. Então, vamos lá. Classificação, para vocês saberem, né? Ou relembrar. Classificação das normas. Olha só. Plena, que é aquelas que já, né, de imediato produzem os efeitos, aquelas que já produzem efeitos, ok? Desde a entrada em vigor da Constituição. E ela não tem necessidade de ser regulamentada por lei, sem necessidade de regulamentação por lei. Então, essa é a plena, lá já vai direto e reto, tá? A próxima é a contida, eficácia contida, né? Normas de eficácia, classificação das normas. Contida ou também chamada de restringível, né, pessoal? Restringível. Ó, o nome já diz, hein? Então, produzem também efeitos, mas aí elas podem ter seu alcance restringido no futuro. Também, vamos lá, organizar. Produzem efeitos quando entram em vigor, certo? Entram em vigor. Só que daí ela pode, mas no futuro, seu alcance pode ser restringido, seja por lei, ou por outras normas constitucionais. Certo? Então, a contida, ela vai produzir desde já, quando entrar em vigor, só que no futuro o seu alcance pode sofrer aí, e aí seja através de lei ou qualquer outra norma constitucional. Então, norma de classificação das normas plena, contida, e a última, que é a limitada. Limitada, não posso pingar que ele pula. Se eu sou estabanada, você que não me conhece ainda, né, aqui do site, você vai ver que, olha, a pessoa é estabanada, mas no fim dá tudo certo, viu, gente? Então, essas aqui, gente, produzem efeitos quando
a partir da regulamentação que é exigida pela Constituição Federal, CF, pela CF, certo? Essa depende de regulamentação de eficácia limitada, certo, pessoal? E aí, então, com relação à liberdade do exercício de profissão aqui, voltando aqui, o artigo 5º, o inciso 13, diz realmente que é livre o exercício de qualquer trabalho, obviamente, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, aqui, pessoal, diante do que eu falei para vocês, dentro dessa classificação, dessa explicação que eu dei, essa norma que versa a questão é uma norma de eficácia contida, certo? Ela produz efeito quando entra em vigor, mas no futuro seu alcance pode ser restringido, ou através de lei, ou outras normas constitucionais, que é exatamente este caso aqui. Então, aqui trata-se de norma de eficácia contida, ok? Eficácia contida. Então, vamos lá. O exercício de qualquer profissão é livre, entenderam? Sim. E a lei, neste caso, pode vir e restringir, na verdade, restringir a sua aplicabilidade, né, gente? A sua aplicabilidade, atenção, aplicabilidade. Certo? Estabelecendo o que achar necessário. Estabelecendo o que achar necessário. Certo? Então, em relação ao artigo 5º, que versa sobre o livre exercício do trabalho, ofício ou profissão, tem que analisar isso. Então, é uma norma de eficácia contida. Para não jogar resposta, então, é importante que vocês tenham essa classificação na mente de vocês, ok? Essa, assim, bem resumidinha, plena, contida e limitada. No caso desse inciso, ela tem a eficácia contida. Certo? Por quê? Porque o exercício é livre, e aí vem a lei e pode restringir o quê? A sua aplicabilidade, que é aquela história de, aqui ó, no futuro seu alcance pode ser restrito, então aqui restringe a sua aplicabilidade, estabelecendo o que achar necessário para administrar essa norma constitucional, ok? Então a 2 é uma norma de eficácia contida. Tranquilo, pessoal? Viram quanta coisinha a gente vai desmembrando uma questão? Por isso que a gente faz uma teoria junto com uma prática aqui, né? A terceira questão, assinale a alternativa que apresente corretamente os princípios constitucionais. Bom, gente, aqui a gente vai bem no caput do artigo 5º, que vocês têm que ter na mente de vocês. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo seus brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Olha só os direitos inerentes, importantíssimos, que você tem que ter na sua mente. Inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade nos termos de que a gente precisa ter eles em mente. Então, vamos lá. Nós temos os direitos
a inviolabilidade de quais direitos? Inviolabilidade, dos direitos. Vamos pôr aqui, você não vai esquecer, tá? Então vamos lá. Vida, liberdade, são os inerentes, né? Isso tudo é muito teórico. Na vida prática, a gente vê que tudo é muito desrespeitado, mas isso agora você não vai pensar. Por quê, pessoal? Porque você vai fazer uma prova e você tem que focar no seu concurso, né? Então, não tenha isso em mente, tá? Só a parte teórica e os entendimentos, porque a prática, infelizmente, a gente não consegue ter tudo respeitado. Então, esses são os direitos invioláveis, certo? São os mais importantes, é o que a gente mais vai estudar aqui, o que vocês mais vão ver. Só que aqui na questão, ela quer saber os princípios constitucionais inerentes que estão na Constituição. Então, isonomia, que é o igualdade. Isonomia, igualdade. Ok. Inviolabilidade do direito à segurança. Reserva legal. Atenção ao reserva legal. Aqui o princípio da reserva legal também tem respaldo constitucional. Olha só. Princípio da reserva legal. Eu falo, escrevo, faço tudo junto, tá, pessoal? Mas aqui é para não perder o link. O princípio da reserva legal tá no artigo 5º, vem aqui para baixo para não misturar ali. No 39, atenção, memoriza isso. Não há crime qualquer, olha para mim, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. É o princípio da reserva legal. A lei precisa existir antes do fato praticado, é a reserva da lei, tem que estar lá. Esse é um princípio constitucional de suma importância. Então, também ele está elencado na Constituição, não está no caput do artigo 5º, como esses que a gente falou, porém, ele está na Constituição Federal, ok? Olha aqui. Então, é o princípio da reserva legal, do 39, que é isso aí. Não há crime sem lei anterior. Lei anterior que eu defina. Nem pena sem prévia cominação legal. Esse é um princípio que está na Constituição, também está no Código Penal, né? Lá no comecinho do Código Penal a gente vê exatamente esse artigo lá, aqui é um inciso, lá é um artigo, tá? Então também tem o respaldo lá. Mas aqui a gente quer saber dos princípios constitucionais. Então a reserva legal também é um princípio constitucional super vigente, tá? Então aqui, ó, isonomia, ok, tá na Constituição. Inviolabilidade do direito à segurança, vamos ligar os pontos, ó, achei, tá aqui. E reserva legal, ó, achei, tá aqui no artigo 5º, inciso, põe aqui para você não esquecer, inciso 39. Ok? Então, aqui nós já achamos a resposta correta. Vamos só olhar as outras para verificar ó, como você poderia se confundir. Vamos ver a B. Isonomia, reserva profissional e devido processo legal. Bom, então aqui a reserva profissional tá fora, né? E aí a associação de condomínio também. E o E, juiz natural, contraditório e amplo exercício da vontade, também está fora, né? Juiz natural e o contraditório são princípios constitucionais. O juiz natural no processo penal, por exemplo, você tem respaldo dele, né? Certo? E aí, pessoal, é isso. Então, a 3, alternativa A. Olhando aqui para mim, para a gente conversar rapidamente, toda vez que cair uma questão de princípios, vocês prestem muito atenção porque tem os princípios que estão expressos na Constituição e outros princípios que são inerentes a determinado tipo de matéria, processo civil, tributário, processo penal. Então a gente precisa tomar cuidado e ver os que são taxativos aqui da Constituição Federal.
tá? Lembrando sempre do caput do artigo 5º que esses são os direitos mais importantes elencados pela Constituição. A vida, né, que é o bem jurídico mais importante, seja na Constituição Federal, no Código Penal também, a vida é o bem jurídico mais importante tutelado pelo direito, tá? Então é super importante que vocês tenham em mente esses conceitos. A violação desses princípios é que causam todas as consequências que a gente vai estudando aqui. Tá bom? Então daqui a pouco a gente volta no segundo bloco com mais exercícios, mais explicações. Eu vou trazer vários esquemas, escrevo bastante para que você tenha um material aí completo na hora de você ler e estudar. Importante que você tenha esses artigos e incisos bem focados na sua mente, tá bom? Espero vocês daqui a pouquinho na nossa próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.